passe que tem hoje o Jean Oddi, o Paulo Calçade, o Vitor Birner, muito pra gente papear aqui sobre o final de semana. A gente vai mesclar vários clubes aqui, né? Tem gente decepcionando um pouquinho, tem gente se superando. E a gente vai falar sobre esses assuntos, claro, com a sua participação aí de casa também. Você já viu aí, né, o primeiro GC, né? Flamengo sobra contra os rivais do Rio de Janeiro. O Flamengo já está classificado à próxima fase, o Flamengo já tem 20 pontos e o Flamengo rodou bastante elenco. Inclusive o Flamengo já tem o título da Supercopa também em cima do Botafogo, ou seja, ganhou 2 vezes do Botafogo. O Flamengo empatou com o Fluminense e o Flamengo agora ganhou do Vasco. Foram 4 clássicos, o Flamengo não perdeu nenhum. Perguntar se o Flamengo é o melhor do Rio e tal, etc., acho que é chover no molhado. A pergunta é se o Flamengo, que a gente tem de recorte do Flamengo até agora, nos traz a expectativa de realmente um Flamengo que pode realmente ser o futebol mais vistoso, mais interessante. A gente pode ver finalmente o Flamengo praticando o melhor futebol do Brasil, porque o elenco sempre teve. Aí tinha as trocas de treinadores e tinha uma série de problemas. A expectativa, mediante o que a gente vê do Flamengo hoje, é essa, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. O Flamengo tem algo que os outros não têm, que é... Porque a temporada não vai ser decidida por um 11, aquele time que você considera titular, né? Assim, é muito legal, a gente fala em equipe, só pensa em 11, e não são os 11 que vão decidir, é um grupo maior, ainda mais no futebol brasileiro e para quem tem compromissos tão importantes. Aí eu acredito que ele está na frente de todos os outros. Ele tem, por exemplo, só para jogar do lado esquerdo, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Em 3 laterais esquerdos. Estamos 3 machucados, né? Aí o Varela joga do lado esquerdo e quebra bem o galho. Então, a profundidade, aquilo que a gente fala de como profundidade de elenco, o Abel Ferreira falou muito disso até no final de semana. O Flamengo tem, outros não têm. Então, outros, ao perderem, um ou outro, ou 2, às vezes, se a temporada vem, te ferra. Não tem como repor. O Flamengo, o Felipe Luiz tem como se virar. Ele pode não repor exatamente o mesmo tipo de jogador, mas ele tem como mexer em jogadores. Por exemplo, Gonçalo Plata pode fazer mais de uma função, o Bruno Henrique tem feito, e aí você vai, por exemplo, a contratação do Danilo, entendo ser espetacular, acho que um cara que só agrega. Então, acho que o Flamengo tem elenco para produzir um 11 magnífico e para ter um banco decisivo. Pô, a brincadeira, o banco. Na hora que ele começa a usar o banco contra o Vasco, ela pode brincar. É uma covardia, né? É uma covardia, né? A gente está falando de um clássico. De um clássico. Então, o Flamengo tem, sim. Eu acho que o Flamengo, muita coisa mudou no Flamengo, né? A gestão do vestiário. Felipe Luiz pegou o finalzinho, com alguns personagens que deixavam o vestiário mais agitado. O caso do Gabigol. Né? Gabigol saiu, veio o Boto. O Boto é um comandante da área totalmente diferente do Braz. Né? A administração do BAP também é diferente. Então você tem um Flamengo que hoje mostra aos jogadores um outro caminho. Caminho, eu diria, mais profissional. Isso também faz muita diferença. Então eu gosto. Esse início de ano é bem bacana em vários sentidos. Pelo que ele já ganhou do Botafogo, pelo que está fazendo nos clássicos e aquilo que ele pode vir a fazer em Copa do Brasil, Libertadores da América e quem sabe no Mundial de Clubes ter uma campanha muito boa. Eu não vejo o brasileiro chegando para ganhar hoje, mas dá para ter uma campanha muito boa. Sim. Aí quando chegar junho a gente analisa quem é que está em condição de disputar, se é que isso é possível. Né? E o pessoal, o torcedor do Botafogo pode até olhar e falar, ele chover no molhado, falar que o Flamengo é melhor do Rio, mas quem foi o campeão da Libertadores? Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Botafogo. Mas as coisas já mudaram bastante, a gente está batendo nessa tecla aqui, porque é inevitável. Botafogo sem treinador até agora. O Botafogo dá a impressão que está de férias. Exatamente. O Textor tirou férias, e ainda eles vão voltar a qualquer momento. Aí o Botafogo perdeu jogadores importantes, perdeu profundidade de elenco, além de jogadores importantes, peças que eram importantes ali, que estavam no banco e tal, também perdeu e tal. Uma contratação legal que fez do Arthur, o Arthur já se machucou, enfim. Então, nesse momento, a expectativa ali maior está em cima do Flamengo. Mas você falou, tem várias formas de montar esse 11 do Flamengo. O Flamengo tem um 11 que você olha e fala que esse aqui é o 11 do Flamengo. Dá para definir um 11 do Flamengo?
Então, boa noite, Boa William. noite. Boa noite, companheiros. Eu acho que, obviamente, está muito cedo, a temporada está começando. O Felipe Luiz já vem com o trabalho da temporada passada e acho que, nesse sentido, as coisas também são positivas. Porque é claro que é legal um técnico começar a temporada, mas melhor ainda se ele já tiver trabalhado um pouco antes, né? Até para tomar decisões que certamente ele tomou, porque na hora que o Flamengo toma a decisão também de liberar o Gabigol, eu acho que isso aí tem a ver com uma decisão, com um consentimento, pelo menos, do Felipe Luiz. Fez então, bem, né? Fez bem, e fez bem. Para nós fez bem. E a gente já falava ali já dava essa impressão de que o Felipe Luiz, até por conhecer tão bem os jogadores, né, por conhecer tão bem o Flamengo, já sabia o que estava fazendo. Quer dizer que esse começo avassalador, porque é um começo avassalador no sentido também da bola que o Flamengo está jogando, que é muito superior a de qualquer rival, não só no Rio de Janeiro até, talvez hoje que a gente pode dizer, não só... Agora, é óbvio, a gente sempre tem que relativizar os campeonatos estaduais. Eu odeio essa coisa da gente definir o melhor time do Brasil enquanto não começa campeonato brasileiro. Mandou mensagem, vai falar do meu time hoje, vai falar do meu time do hoje. Peixe Não mesmo? interessa o time do Peixe. Interessa Mas sim. vai estar na pauta, pode esperar. Tem vários na pauta hoje, deve ter aqui. Por isso mesmo que o dele certamente estará. Bom, primeira coisa, o Luiz Felipe Luiz tem 22 jogos no comando do Flamengo e só perdeu um. Felipe Luiz, com pouquíssimo tempo de trabalho, achou uma solução em Itaquera, com um jogador a menos, expulso ainda no primeiro tempo, e ganhou a Copa do Brasil, pegando o Flamengo em crise. Felipe Luiz não deve ter 11 titulares, respondendo a sua pergunta. O Flamengo não pode ter 11 titulares. O Flamengo precisa ter maneiras diferentes de jogo, porque tem jogadores de características distintas, adaptadas todas essas formas à maneira como os adversários jogam, porque aí você pode usar a profundidade do elenco. Quando você fala do elenco de profundidade, o Flamengo tem com muita vantagem, não tem nada sequer comparável no futebol brasileiro. Ele pode jogar com o Gerson aberto, ele pode jogar com 2 jogadores de velocidade abertos, ele pode jogar com um centroavante que puxa mais velocidade como o Bruno Henrique, quando o Pedro voltar ele vai ter um centroavante de verdade, ele pode jogar com um segundo meia como o De La Cruz, que é um volante meia jogando de segundo, mas ele pode ter um cara que prende mais a bola, que é o Gerson ali, com o cara de velocidade pelo lado, e ele pode ter o De La Cruz jogando assim com 2 meias com a Arrascaeta. Ele tem 500 mil opções que ninguém tem. E é um grande desafio para o técnico usar essas opções. Porque outros tinham várias opções e também não souberam aproveitar. E eu acho que tem mais uma vantagem. Eu acho que o início da temporada do Flamengo, eu concordo com o Calçade, com o Jean. Ele foi promissor ano passado e acabou sendo frustrante. O ano retrasado, mais ainda, e acabou sendo totalmente frustrante. Eu acho que a mudança de gestão no clube, a ambição de uma diretoria nova, a relação diferente dos jogadores que estavam acostumados com o personagem Marcos Braz, fosse para o lado positivo, fosse para o lado negativo, com o antigo presidente, tudo isso joga a favor do Flamengo nesse ano. Sim, o estadual não serve para definir nada, mas o Flamengo tem usado o estadual da melhor maneira possível, que é preparar a equipe de maneiras diferentes, com algumas adaptações, sem dar carga demais na parte física dos jogadores, pensando naquilo que realmente vai dizer se o Flamengo corresponde ou não às expectativas do seu torcedor. Eu acho que porque era possível até o momento, o trabalho é quase irretocável. O Felipe Luiz acho que tem algumas vantagens. Assim, eu não gosto de quando o clube grande vira teste para treinador. Embora todos são testados o tempo todo, né? Você pode trazer o Guardiola e está em teste. Se perder 3 seguidas, já vai Você adapta ao calendário brasileiro, qual vai ser aqui? Está todo mundo sendo testado o tempo todo. Mas é muito difícil você pegar alguém e dar um clube grande para administrar. Ainda mais do tamanho do Flamengo. No caso, mas existem algumas exceções. No caso do Felipe Luiz, você percebe é muito claro isso nesses 22 jogos, né? 22. Que ele se preparou profundamente para o cargo, né? E o período em que ele jogou na Europa, o tempo todo, e ele teve grandes treinadores, ideias diferentes, culturas futebolísticas assim, divergentes, né? O que gera um treinador muito grande, né? Quando o cara se propõe a isso.
Então, o tempo todo é diferente de um jogador que, quando acabou a carreira, falou: o que eu vou fazer? Eu vou ser treinador. Nesse caso, ele nasceu treinador jogando. Ele jogava e já sabia que iria ser treinador. Absorvia dos caras que passavam por ali. Ele foi absorvendo e jogando essas culturas, e quando ele se formou e quando ele resolveu ser treinador, ele estava muito pronto, né? Com uma capacidade também de gestão enorme. Por quê? Porque, por característica e por ter jogado ali dentro, estava ali no clube, muita gente que ele jogou estava ali ainda, ele era os ouvidos desses caras. Ele era assim, ele ouvia esses caras, ele ouvia as mágoas, porque dentro do ambiente qualquer, não jogo, não sei o quê, tá o treinador. Tanto que a relação dele com o Gabigol, no início o Gabigol achou que ia deitar, né? Falou assim, agora vai ser... Meu parça. Meu parça. E ele falou, o parça acabou ali, naquele dia, agora eu sou seu treinador. Isso ficou muito claro, inclusive naquele jogo. O Atlético Mineiro, né? Que o Felipe Luiz dá uma bronca, aí o Gabigol faz o gol e vai, de alguma maneira, tirar o Santos. E o Felipe Luiz mantém a postura dele, dizendo, por favor, vai lá, vamos jogar bola. Ele foi muito bem. Eu acho assim, Calçado. Ele soube fazer essa transição, que é muito difícil, ainda mais sem ser o treinador. Eu acho que a transição continua, tá? Não acabou. É óbvio que ele, assim, ele tem muito ainda para aprender como técnico, ele está começando, mas eu me lembro de ter falado, no momento em que ele assume, e isso acho que vale para tudo no fim, que ele tinha uma grande vantagem, e que era sempre, para mim sempre foi muito clara, que é a inteligência. Cara, você ser inteligente em qualquer área vai te ajudar demais nas percepções, porque a inteligência do Felipe Luiz a gente via, e acho que a gente chegou a comentar aqui, inclusive, nas próprias entrevistas que ele dava depois dos jogos. É aquela coisa que quando o cara fala, você para pensar, você de repente vê uma coisa que você não tinha parado para tirar. E isso te ajuda demais numa função que é tão multidisciplinar, né? Porque, cara, você precisa... O técnico de futebol talvez seja um dos trabalhos mais multidisciplinares porque você tem uma coisa de avaliação física, você tem a coisa de gestão de grupo, você tem... Seu comandante a coisa de um time enorme. Porque muita gente olha para o treinador de futebol apenas como o cara que toma decisões táticas e técnicas. Jean, e tem uma coisa que obriga isso. Disso, né? E a inteligência ajuda em tudo isso. Talvez seja a única profissão em que o único cara que pode ser demitido é o chefe, que é o técnico. O chefe então, as relações completamente diferentes. Assim. O chefe é sempre quem pelo menos aqui... Se você jogar mal, se não sei o quê, se tiver... Isso é uma característica, um jeitinho muito nosso. Sim. Mas aqui, sim, o chefe é sempre o mais ameaçado, né? Do que eventualmente, até do que jogadores que não estejam atuando bem, sobretudo... E quem contratou esse chefe aí nunca é responsável. Nunca. Então nem aparece nessa hora. Não, mas eu acho que aí... Mesmo sem ser dono. Aí acho que o Birner tem toda a razão. Também é preciso a gente destacar, e de novo, cara, porque assim, eu também não gosto porque no exercício dessa profissão de comentar futebol, a gente obviamente faz análise sobre os momentos... Do que a gente tem no momento. Do que a gente tem no momento, e é por isso que fica às vezes chato a gente ficar repetindo que, obviamente, a gente tem que relativizar, que nós estamos falando de campeonato estadual, um campeonato estadual no qual o Flamengo não está enfrentando nem adversários tão fortes quanto ele enfrentou na temporada passada, porque na temporada passada os seus rivais grandes estavam mais fortes do que estão nesse momento. Agora... então, tudo bem, a gente está relativizando, ninguém está dizendo aqui que o Flamengo vai ser campeão de tudo, que vai ganhar Libertadores, que vai ganhar Brasileiro, tá? Porque isso tudo não existe. Mas chega bem forte. Mas que chega forte e que essas qualidades existem e que tudo isso, o técnico do qual a gente já falou bastante, esse elenco muito profundo e com muitos jogadores de qualidade. E também, eu concordo com o Bina, a mudança de direção... Porque muita gente ficava brava com a gente quando a gente falava que, apesar de tudo que o Flamengo tinha ganho, e não ganhou pouco com a última gestão, a gestão era fraca do ponto de vista da gestão de futebol. Sim. Era fraca. Porque se não fosse fraca, e hoje eu acho até que o cenário mudou, mas se não fosse fraca, durante ali uns 3, 4 anos, o Flamengo teria ganho 3 campeonatos seguidos. Não 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 te
Podia ter dominado, podia ter passado o rodo nos títulos disputados com outros clubes brasileiros e não foi assim. Algumas mudanças lá dentro também, o jogador tá olhando ali, o técnico pensa, opa, sabe, quem trabalha dia a dia no CT do Flamengo, olha, fala, mudou esse, foi embora aqui. Quem já está ali há algum tempo consegue se dá uma chacoalhada. Só para comparar... Completa aí. É claro que tem um resultado, você tem que saber andar nesse caminho que é perigoso entre o resultado e a capacidade do grupo de jogadores. Então a gente nota que essa capacidade é fantástica. Enorme. Desse grupo, quando você olha para o Brasil e quando você olha para a América do Sul também. Nossa. Né? Aumenta o resultado, obviamente, tem que vir acoplado a isso. É um grupo fantástico. Não dá. Alguns você ainda não encontra resultado, mas você sabe que é um time, um grupo que você pode tirar mais. Então, nem sempre o estadual vai ser o parâmetro para dizer o que... A gente fica esperando, muita gente... O estadual esperando o seguinte, os primeiros passos para dizer os outros 10 meses o que vai acontecer nele. Não dá. Botafogo, ano passado, o início estava... Ninguém estava dando a mínima para o Botafogo, início da Libertadores, também não foi nada legal e a gente viu como o ano terminou. Maravilhoso. Mas é diferente do Corinthians do ano passado, que você olhava para o grupo e falava assim, isso aqui não vai acabar bem. Se continuar do jeito que está, não vai acabar bem. É o Vasco desse ano. Exato. E aí assim... o Corinthians foi até o meio do ano e falou assim, vai cair. E a partir da 29ª rodada, bom, com outro time, ele foi subindo, até conseguir a vaga para a Libertadores. Sim. Então, você olha para o elenco, você sabe até onde vai a coisa, até onde pode ir. Né? No caso do Flamengo, tudo bem. Do Palmeiras, eu ainda acredito que vai melhorar. Então, você deu um gancho bom aí, porque a gente está falando do Flamengo, que a gente tem toda essa expectativa e que o Flamengo em campo está mostrando tudo aquilo que a gente imagina que pode acontecer, pelo trabalho do treinador, por rodar elenco, pela supremacia desse elenco, enfim, ok. E os outros grandes, eu vou colocar no pacote os outros três do